Ele reina, Ele é Deus de majestade, Ele é Deus de poder. Nós somos filhos do grande eu sou, o mal não pode nos tocar. Aqueles que são filhos de Deus, o maligno não lhes toca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes aqui hoje? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Ele é maravilhoso. Vamos ouvir a palavra, estenda suas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um cumprimento aí, fala Deus abençoe para quem está perto, diga Deus vai falar contigo hoje, deseja a bênção de Deus para o teu irmão. Amém. Pode sentar no seu lugar. Que privilégio nós temos de servir a Deus e de cultuar ao Senhor. Nós estamos numa série de mensagens chamada Tratamento de Deus para os Cansados. Quem chega no final do ano aí, chegou no final do ano meio cansado, levanta a mão aí. Deus tem recursos espirituais para mim e para você. E nós temos estudado isso, estudado Isaías 40, que fala a respeito do consolo de Deus para o povo que estava cansado no exílio. E nós temos estudado algumas vozes pelas quais Deus manifesta o seu consolo. Já estudamos a respeito da voz que fala ao coração. Também já estudamos sobre a voz de comando do Deus que diz levanta e Ele põe de pé. Também já estudamos sobre a voz que anuncia a grandeza de Deus. Quando entendemos a grandeza do Senhor, a majestade dele, os nossos problemas ficam pequenininhos. Semana passada eu falei sobre a voz que denuncia a nossa idolatria. Muitas vezes estamos cansados porque temos buscado médicos errados e remédios que não funcionam. A idolatria é isso. E aí eu falei sobre a palavra de Deus, o que ela fala sobre esse assunto. E hoje eu quero terminar essa série falando sobre a voz que nos ensina a esperar em Deus. Isaías 40, versículo 27 ao 31 diz assim: Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quem aqui gosta de esperar? A verdade é que a maioria de nós, diria que quase ninguém gosta de esperar. A gente não gosta de esperar numa fila, a gente não gosta de esperar no estabelecimento comercial para sermos atendidos. A gente não gosta de esperar uma correspondência importante que demora para chegar, uma ligação importante. Mas o que a Bíblia fala sobre esperar em Deus? Sabe, eu creio que muitas pessoas estão perdendo bênçãos porque não sabem o que significa isso, esperar em Deus. A Bíblia, inclusive, nos conta a história de vários personagens bíblicos que perderam bênçãos porque não souberam esperar. O povo de Israel, uma geração inteira, não pôde entrar na terra prometida porque durante o processo da espera murmuraram. Você vai ver também que Abraão acaba gerando uma confusão na sua casa, uma briga generalizada, porque ele não conseguiu esperar como deveria. Saul, o rei,
perde a unção de Deus. Ele vai para a batalha, Samuel manda ele esperar para receber a bênção do Senhor para a guerra. Ele vai, ganha a guerra, mas quando termina, Samuel fala: olha, você perdeu a bênção, a unção de Deus. Ele já escolheu outro para governar no seu lugar, porque ele não soube esperar. E a cena ali é forte. Saul fica pedindo a bênção, ele vira as costas para ir embora, ele agarra a capa e fica com um pedaço da capa do profeta, porque ele não soube esperar. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer aqui. Toda a bênção que Deus tem para mim e para a sua vida, ela vai sim nos alcançar, porque nós vamos aprender a esperar em Deus, amém? No Salmo 40, a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu gosto desse salmo. O Deus que não se inclina, as portas levantam para Ele passar. Para socorrer o que sabe esperar, Ele se dobra, Ele se inclina, aleluia. O nosso Deus é tremendo. Existem bênçãos para aqueles que sabem esperar. E a Bíblia vai nos mostrar aqui que o povo de Israel teria que passar por um tempo de espera complicado. 70 anos no exílio. Mas também a gente vai ver a graça e a misericórdia de Deus, porque nesse tempo de espera, Ele manda Jeremias escrever uma carta para os exilados, e ele vai dizer como eles deveriam agir nesse tempo de esperas. E é interessante essa carta, porque são conselhos práticos de como eles deveriam passar esses 70 anos. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e ao todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Escreve uma carta, e se você ler a carta até o final, ele vai falar: olha, vocês vão passar 70 anos aí nessa terra. E existe uma série de recomendações práticas de como que eles deveriam viver esse tempo. E hoje, eu quero olhar para essas recomendações, são 8. Eu vou pregar só 4, fica tranquilo, não vou pregar as 8 agora, senão a gente não almoça, tá? Vou pregar as 4 agora de manhã e as 4 restantes hoje à noite. Mas eu queria, de forma prática, ensinar e te ajudar a passar pelo tempo de espera. Quantos desejam isso? Amém? Primeira lição. No tempo de espera, primeiro conselho prático: adore. Adore. Olha o versículo 4 que diz, de Jeremias 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Note, quem que mandou o povo para o exílio? Quem que os deportou para Jerusalém? O que o texto diz? Foi Deus, eu, Senhor. É Ele quem estabelece os tempos de espera na nossa vida. E ao invés de nos revoltarmos com esses tempos, quando entendemos a soberania de Deus e nos voltamos a Ele com uma atitude de exaltação: Deus, eu confio, o Senhor está no controle, o Senhor estabeleceu esse tempo, o Senhor vai me dar os recursos que eu preciso para passar por ele. Amém? Quantos creem nisso? Quando a nossa atitude é uma atitude de adoração diante da espera, o Senhor consola o nosso coração. Eu estava ouvindo uma mensagem algumas semanas atrás, no núcleo de pastores aqui da cidade. O pastor Jeremias Pereira, estava presbiteriana, veio ministrar para nós, e ele contou uma história interessante. Ele disse que ele perdeu a sua esposa e ele tinha 3 filhos pequenos, o mais velho tinha 12 anos, todos homens, todos meninos, e foi um processo de luto, de espera, de dor complicada. E aí, para tentar amenizar, diz que homem, todos eram muito fechados, tá tudo bem, ninguém falava nada.
era um silêncio na casa, então ele resolveu comprar uns periquitos para fazer um barulho. Aí ele comprou um casal de periquitos. Todo dia, 5 da manhã, os periquitos cantavam, acordavam. Ele falou, era um despertador natural, era uma maravilha. Mas um dia ele acordou, às 7, os periquitos não cantaram, aconteceu alguma coisa. E ele foi olhar lá na gaiola e a periquita tinha morrido. E aí ele olhou e falou assim, poxa, já não bastava eu de viúva, até o periquito nessa casa fica viúvo. E ele saiu de casa aquele dia, meio chateado, mas quando entrou no carro, resolveu colocar louvores. E começou a adorar, a cantar as músicas, ia passando uma e outra também, e ele adorando ao Senhor. E no meio desse momento de adoração, veio uma estrofe de uma canção na cabeça dele. Agora não vou mais chorar. E ele ficou com aquilo, agora não vou mais chorar. Que música é essa? Os pais feirantes sempre acordavam eles com louvores. Então ele pegou o telefone e ligou para o irmão mais velho, que é evangelista na igreja. Falou, o irmão atendeu o telefone e falou, mano, me conta uma coisa aqui. Quem que cantava era a mãe, o pai? Que música era essa? Que louvor era esse? Agora não vou mais chorar. O irmão disse para ele, cara, isso aí é Roberto Carlos. Aí começa a cantar para ele do outro lado da linha. De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu o nosso amor, agora não vou mais chorar. Ele desliga o telefone e naquele momento, o Espírito Santo fala no coração dele. O teu luto acabou. Eu vou tirar. Ele disse de uma maneira que ele não esperava, completamente inusitada. Enquanto ele adorava no carro, Deus usou uma canção para dizer para ele, o teu luto acabou. Naquele dia ele falou, foi como tirar com a mão. Deus me consolou enquanto eu adorava. Eu creio que enquanto exaltamos ao Senhor nos tempos de espera da nossa vida, sim, Deus nos consola. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que interessante, nesse tempo de provação, Deus estava trabalhando o coração do seu povo, os tornando íntegros, os restaurando. Romanos 5, versículo 3 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, um caráter provado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse texto aqui, uma semana antes da minha mãe falecer, foi o texto que Deus começou a ministrar no meu coração enquanto eu adorava no escritório. E eu abri e eu estudei esse texto, preguei esse texto. E na verdade, enquanto eu estava adorando, Deus estava consolando o meu coração. Jó, capítulo 1, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o motivo da tua espera, mas hoje você veio a uma casa de louvores, e enquanto a gente adora, enquanto a gente exalta, Deus vai consolar o teu coração. Nos tempos de espera a gente adora. Adora. Eu gosto do exemplo de Davi. Ele passou por cada perrengue, mas sempre fazendo música. Você vai ler os Salmos lá, ele está fugindo de Saul, ele faz música. O filho tinha traído ele, tinha tomado as mulheres dele, uma confusão danada, ele está fazendo música. Ele está nos desafios mais complicados da vida, ele está sempre cantando,
adorando. Talvez por isso ele seja um homem segundo o coração de Deus, que aprendeu que no meio dos tempos difíceis e de espera, enquanto adoramos, podemos acessar algo da parte de Deus que nos abençoa. Nós estávamos semana passada no encontro com pastores aqui, 200 pastores jovens, líderes de muitos ministérios relevantes no Brasil. E em determinado momento, o pastor Roberto Botrel, que durante muito tempo serviu com a gente ali à frente do trabalho de jovens na Igreja Batista Central em Belo Horizonte, nos manda uma mensagem. Ele está como missionário agora na Espanha, leucemia, internado no hospital há vários dias, uma situação bem complicada de saúde, e ele manda a foto do pôr do sol e um recadinho para nós. Olha, eu estou aqui hospitalizado, a situação é essa. Manda um vídeo. Mas todo dia, quando o sol se põe, e a foto era linda, no quarto de hospital tinha um sol. Eu adoro a Deus diante do sol se pondo. É Ele quem faz o sol nascer, é Ele quem faz o sol se pôr. E aqui a presença de Deus invade o meu quarto, quando eu estou adorando a Deus no pôr do sol. Eu não sei qual é a sua espera. Talvez você esteja esperando uma cura, talvez você esteja esperando uma promoção, talvez você esteja enfrentando uma luta. Mas hoje, enquanto adoramos, a presença de Deus vai consolar os nossos corações. Amém? Você crê nisso? Você está no tempo de espera? Adore. Segunda lição, no tempo de esperas, versículo 5, olha o que Deus diz para o povo, através da carta de Jeremias: construam casas e habitem nelas. Construam casas e habitem nelas. Segunda dica, construa. O tempo de esperas não é um momento de inércia. Muito pelo contrário, a espera em Deus é sempre uma espera ativa. Algumas vezes estamos tão focados no que não podemos construir que deixamos de construir o que podemos. Sabe o que estava acontecendo no meio do povo? Haviam falsos profetas dizendo que eles iam voltar para casa dali 2 anos. E por causa dessas profecias, o povo agora estava sentado na beira do rio Quebar, e o Salmo 137 diz que eles colocavam as harpas sobre os galhos do salgueiro e ficavam chorando. Eles apertaram o botão modo sobrevivência e estavam lá lamentando pela situação da vida deles. E aí Jeremias escreve essa carta para dizer: não vai ser assim. Vão ser 70 anos. Muitos de vocês não vão voltar para casa, só os filhos. Por isso, nesse tempo, construam algo. Façam algo. E sabe, eu creio que muitos de nós temos perdido a oportunidade de construir no tempo de esperas. Em nome de Jesus, Deus quer usar você nesse tempo. Eu gosto muito da história de José. José, quando era menino, tem um sonho. Deus mostra para José que ele vai ser um homem importante, um governador, uma autoridade. Mas isso demora muito tempo para acontecer. E o seu tempo de espera fora de casa, exilado, dura 13 anos. Quando seus irmãos, o vendem como escravo, ele vai parar primeiro na casa de Potifar. Mas sabe, você não vê José prostrado. Na casa de Potifar, ele trabalha e trabalha bem, trabalha muito. Ali, ele faz algo de útil, ele constrói tecnologias, ele abençoa a casa do seu senhor, a ponto deste o colocar como chefe, gerente, administrador da sua casa. Então ele se torna governador? Não, uma grande injustiça acontece, ele vai parar na cadeia. Mas ele não fica prostrado, esperando, Deus tinha promessas para mim, não. Na cadeia, ele constrói algo. Ele constrói um ministério a ponto do chefe do cárcere confiar nele, a ponto de os presos o procurarem
para que ele revelasse os seus sonhos, e por causa desse tempo, ali, do que ele constrói enquanto está na cadeia, é que as portas do palácio se abrem para ele. Hoje você está no tempo de esperas. Eu quero te convidar a sair da beira dos rios, da margem dos rios, a parar de chorar, porque Deus está nos mandando: construam casas e habitem nelas. Façam algo de útil com as suas mãos, e eu vou os abençoar. Eu creio nisso. Eu lembro de um livro que eu li há alguns anos, de um autor que participou, naquela época ficou ali numa casa de concentração, num campo de concentração, e ele começa a observar as pessoas e vê que alguns tinham a capacidade de resistir mais às provações. E ele começa a analisar e entende que aqueles que tinham um propósito, mesmo no campo de concentração, eles eram mais resilientes. E de fato, nos tempos de espera, nós precisamos definir propósitos para nós. Enquanto ele está ali, ele começa a escrever um livro, ele cria projetos, e ele consegue sair daquele lugar. Eu não sei qual é a sua situação. Se você está na casa de Potifar, se você está se sentindo encarcerado, ou se você está num tempo de grande, profundo pesar. Mas uma coisa eu sei, é possível construir algo nesse tempo. Em nome de Jesus, construam casas, habitem nelas. O Senhor vai fazer coisas incríveis. Eu creio no nosso meio, nesse tempo de esperas. Eu lembro que o tempo de espera, a luta da minha mãe com a doença foi de quase 9 anos. E eu lembro de me perguntar um dia o que eu podia fazer. Diante da enfermidade, de uma doença incurável, muitas vezes a gente se sente tão impotente. O que dá para fazer? O que eu posso fazer numa hora como essa? E eu lembro que de uma maneira que eu não esperava, alguém me ligou e me desafiou para orar. Você pode orar. E nós começamos as lives de oração. Eu fico impactado, quase todos os dias eu recebo mensagens de pessoas que foram curadas na live de oração. A minha mãe não foi, mas muitos foram. E eu dou graças a Deus porque nesse tempo eu pude fazer algo de útil. Esses dias eu estava voltando para casa na rua e passou um motoqueiro assim, ele virou a esquina e ele gritou para mim: "Ei, pastor, eu me converti lá com você orando." Aquele dia, eu voltei para casa chorando. Eu podia orar e pessoas foram salvas, aleluia, Deus é tremendo. Eu não sei qual é a sua espera, mas Deus está nos mandando: construam casas e habitem nelas. No tempo de espera nós podemos fazer. Eu não sei o que Deus vai te mandar fazer, mas faça. Não passe esse tempo. Eu gosto do Lori Cunningham, quando ele dizia: você não vê cachorro correndo atrás de carro parado. Só carro em movimento. E tem muita gente com a vida espiritual estacionada, porque construiu castelos de areia e está olhando para eles frustrado, como o povo estava ali chorando na frente do rio. Mas aí Deus fala, manda uma cartinha, um recado de um profeta, ou uma mensagem de um pastor no culto para dizer: ei, eu quero usar você, se coloque em movimento. E sabe, quando a gente se põe em movimento, os sinais de Deus, eles vêm atrás de nós. Em nome de Jesus, os sinais de Deus vão vir atrás de você. Esses sinais seguirão os que creem. Seguirão. Se coloque em movimento. Se coloque em movimento. Deus quer nos fazer construir algo no tempo da nossa espera. Quantos creem nisso? Amém? Terceiro conselho para você. O versículo 5 também diz:
Plantem jardins e comam de seus frutos. A terceira instrução foi plantar. Eu fiquei perguntando, Senhor, o que significa plantar na Babilônia? Sabe, plantar na Babilônia é diferente de plantar em Israel. É diferente. Sabe, nos tempos de espera, nós vamos ter que aprender, muitas vezes, a fazer o mesmo, só que de um jeito diferente. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus nesse tempo. Eles não tinham mais o templo para cultuar na Babilônia. Mas porque não tinham o templo, eles resolveram fazer o mesmo de um jeito diferente. E aí surgiram as primeiras sinagogas. O centro não era o sistema sacrificial, o culto, mas era a palavra estudada. E aí surgem lideranças como a de Esdras, que faz o povo retornar à palavra, e quando ele volta para Jerusalém, ele ensina o povo, e um grande movimento de arrependimento acontece, porque as sinagogas tinham surgido e o povo tinha voltado à palavra de Deus. O mesmo, de um jeito diferente. Eu creio que Deus está nos chamando para plantar na Babilônia. Plantar nesses dias. E sabe, eu fiquei pensando nesse tempo de pandemia, quantas coisas nós aprendemos a fazer de forma diferente. Eu lembro de chegar nos cultos, não tem ninguém, e aí a gente tem que ir para o online. E como Deus fez coisas e nos ensinou coisas incríveis. Eu lembro um dia que eu estava fazendo um treinamento, um curso. Não era nada da igreja, era um curso de gestão, falava sobre marketing. E estavam falando sobre funil de vendas. Eu estava prestando atenção e na hora veio algo para mim assim, por que você não faz um funil de vidas? Estava tudo no online. E aí eu lembro que nós fizemos uma experiência. Falei, vamos pregar Jesus pela internet. Fazer um apelo evangelístico. Aí fizemos, era uma pergunta, apresentava um problema. Era um vídeo que eu lembro que o jovem veio gravar aqui, eu falava de um problema. Você já teve pensamentos cíclicos, eu tive esse problema. Contava um problema. E aí se a pessoa queria, ela clicava na segunda parte para ver a resposta. E se ela queria continuar aprendendo sobre aquilo, ela era encaminhada para um discipulado. Nós fizemos o funil de vidas. Lançamos o vídeo. Impulsionamos na internet. Sabe quantas pessoas pediram discipulado naquela semana? 700 pessoas. Deus nos chamou para plantar na Babilônia. Fazer o mesmo de um jeito diferente. O pessoal da integração ficou maluco. Para esse negócio um pouco aí. Não temos mão para discipular todo mundo. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Mas plantar na Babilônia significa criar beleza, plantar jardins, criar beleza. E sabe, eu creio que Deus está chamando pessoas aqui para criar beleza nesses dias. Semana passada eu tive o privilégio de pregar em Petrópolis e conheci a missionária anglicana Edmeia Williams. E eu fiquei muito impactado com as histórias que ela contou. E ela testemunhou algo que me marcou bastante. Num tempo difícil na sua vida, o Senhor a chama para plantar um projeto. E um dia ela estava com o marido no carro e tinha uma criança pedindo dinheiro. E o marido passa, tinha chovido há pouco, passa numa poça e molha a menina toda. E ela vai em casa, tenta pegar uma roupa, alguma coisa para entregar para a menina, mas quando ela chega, a menina não está lá. E ela fica incomodada com aquilo, pergunta para o porteiro de onde aquela moça era, e ele fala, ali do morro, Dona Marta, é isso? Dona Marta, no Rio de Janeiro. E ela fica com aquilo na cabeça. Passado um tempo, seu marido falece. E aquela voz no coração dela fica mais forte. Você precisa fazer algo por aquela moça,
para as crianças desse bairro. Ela então começa a ir para o pé do morro, leva lanchinho, as crianças passam por ali, ela faz uma roda, dá lanche para as crianças e começa a ensinar as crianças. Ela é uma educadora, começa a ensinar a palavra de Deus, e cada vez começa a vir mais crianças. E ela então planta ali dentro da comunidade, depois de um tempo, um projeto para fazer reforço escolar com as crianças, ali do Morro Dona Marta. E cerca de 200 crianças começam a frequentar ali a aula dela, são discipuladas, aprendem de Deus, de Jesus. Ela me contando, tem criança que hoje já é velha e está lá na Europa, está em grandes empresas, em companhias, porque Deus usou uma mulher num tempo difícil da vida para criar beleza. Sabe, eu creio nesse tempo de espera que você está vivendo, Deus vai usar você. Nós vamos plantar na Babilônia e nós vamos criar beleza. Você crê nisso? Amém? Último conselho, e eu vou deixar você almoçar. A Bíblia termina dizendo assim: casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Olha que coisa tremenda. Na Babilônia, no tempo do exílio, Deus está falando: cresçam, multipliquem, prosperem, casem, tenham filhos. Eu vou abençoar vocês. E hoje, eu tinha muita coisa para falar, mas eu só quero deixar esse recado para você. O tempo de espera é um tempo de multiplicação e crescimento na nossa vida. Se desenvolva, cresça, multiplique. E coisas tremendas de Deus vão acontecer. Sempre. Deus usa as esperas como uma escola. Você vai ver na história do povo de Israel e na nossa vida. E eu creio, Deus vai trazer bênção. Quantos querem isso? Deus vai fazer as tuas tendas se alargarem. Deus vai multiplicar na sua vida. Em nome de Jesus, nesse tempo de espera, reconheça a voz do Espírito. Multipliquem. Multipliquem. Eu tenho pregado aqui bastante sobre uma colheita. Deus me incomodou desde que começou a pandemia que uma grande colheita iria acontecer nos próximos dias. Porque sempre, depois de grandes crises na história, vieram despertamentos espirituais, movimentos de salvação e conversão. E eu creio, quantos creem nisso? Uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Nós vamos crescer, a igreja vai multiplicar, a igreja vai crescer em nome de Jesus. E eu lembro que esse era aniversário da igreja, e eu estava vindo para cá de carro, e orando: Deus, o Senhor tem falado de uma colheita, mas me mostra como, me mostra o que o Senhor quer fazer. E eu estava de carro dirigindo, e de repente veio uma imagem na minha cabeça. Eu vi assim, como se fossem ondas de som que batiam nos prédios, e uma multidão de gente vinha para a igreja. Eu não entendi direito. Cheguei no culto de aniversário da igreja e continuei orando. Senhor, não entendi. O que é isso? E aí veio uma segunda imagem. Nós estávamos cantando, uma banda cantando, e as plantas começavam a crescer. E eu falei: Senhor, é um movimento de adoração. O que é isso? Passado alguns dias, eu tive a reunião com a minha equipe. E eu compartilhei com eles. Falei: olha, Deus está me incomodando que uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Vamos ter um tempo de oração e perguntar para Deus o que Ele vai fazer nos próximos dias. Como que isso vai acontecer? Se vier uma imagem, se vier um texto da palavra, compartilha. E deixei o louvor tocando. Quando terminamos aquele tempo de oração, o pastor Plínio levanta a mão e disse: eu vi algo. Falei: o que você viu? Eu vi uma Bíblia aberta e as músicas saíam da Bíblia. Eu creio que a gente vai cantar as nossas pregações.
falei, tem alguma coisa de Deus. Nós fomos para o retiro de planejamento. Deus tinha falado algo em relação à adoração. Eu falei, gente, por que a gente não faz uma música? Entramos 10 numa sala e resolvemos fazer uma música. Foi um desastre, 10 pessoas tentando fazer uma música. Um tinha uma ideia, outra diferente, o negócio não estava indo. Eu fui para a janela orar, o Laurinho me pegou pela mão e falou, cara, vai lá no teclado. Começa a tocar assim um negócio. Vem a Nayade do lado, de repente, sai uma música inteira. A casa se encherá ao ouvir o Pai chamar. Viemos no culto. Cantamos a música do assobio do Pai, chamando as pessoas. Passa umas 2, 3 semanas, um jovem aqui da igreja, membro, tinha acabado de chegar na igreja, me chama para uma reunião, pastor. É o seguinte, eu estava no culto, ouvi a música. Eu trabalho numa agência. Eu agencio cantores muito conhecidos, Aline Barros, um monte de gente. Eu ouvi a música e eu queria te ajudar. Nós temos um estúdio, isso, aquilo. Falei, querido, só tem um problema. A nossa visão aqui na igreja é missionária. Se for para fazer algo, é para que essa música seja investida, essas coisas em projeto missionário. Eu não quero investir para transformar as pessoas em estrelas gospel, eu não quero nada disso. Aí o rapaz começou a chorar, falou, pastor, eu estava procurando alguém com esse coração. Vai lá no meu estúdio. Aí eu cheguei lá, negócio absurdo, eles investiram 12 milhões no estúdio. Falei, bom, ele vai deixar a gente gravar aqui, acho que é isso. Minha mãe faleceu, passou cerca de 3, 4 semanas, esse rapaz me liga e me convida para viajar para o Rio de Janeiro. Eu não sabia bem a agenda, só sei que em determinado momento, quando eu vi, eu estava na Sony, gente. Entrei lá, olhei, chamaram o rapaz para uma conversa. Esse cara tinha feito alguns projetos para a Sony, e a Sony, para retribuir, deu um contrato de collab para ele, colaboração de artistas. Quando eu saio, ele assinala um negócio, ele entra e falou, pastor, é o seguinte, Deus me tocou o coração, eu quero pegar essa música que vocês fizeram, quero colocar dentro desse projeto de collab. Então, vocês vão gravar, a Sony vai distribuir e o lucro de tudo isso vai vir para a igreja, se vocês aceitarem. Deus é tremendo. Dia 7 de dezembro, vamos estar aqui lançando essas músicas. Sabe por quê? No tempo de espera, no tempo difícil, Deus, Ele traz multiplicação em graça sobre as nossas vidas. Eu não sei o que vai acontecer com essa música. Isso é problema de Deus. Quem derrama a unção é Ele. Ele faz o que Ele quiser. Mas eu creio que nesses próximos dias, no teu tempo de esperas, Deus vai fazer você crescer e multiplicar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é a sua espera. Alguns chegaram aqui e há anos têm orado por queridos, filhos, parentes, para que eles possam ter um encontro com Jesus. Outros estão pedindo bênçãos em áreas profissionais, estão aguardando, talvez vocês queiram engravidar, estão guardando essa promessa de Deus. Eu não sei qual é o motivo da tua espera, mas hoje eu queria orar por você. E Deus vai nos ensinar a esperar nele. E enquanto esperamos, nós vamos adorar, nós vamos construir, nós vamos plantar e criar beleza. E Deus vai nos fazer multiplicar em nome de Jesus. Se você quer pedir a ajuda de Deus nesse tempo, se você quer pedir, Senhor, me ensina a esperar em Ti. Aonde você está, fica de pé no teu lugar, vamos orar agora, vamos pedir, Deus, derrama essa graça, derrama esse favor, derrama esse bálsamo, derrama o teu renovo sobre nós. Em nome de Jesus, nós vamos correr e não vamos cansar. Amém? Levante suas mãos assim para o céu. Feche seus olhos.
Comece a clamar agora: Deus, eu preciso dos teus recursos. Eu quero ser aprovado nos tempos da minha espera. Senhor, derrama sobre mim os teus recursos. Pai, tem tanta gente com a mão erguida pedindo agora com sinceridade pelos recursos que só o Senhor pode liberar e que nos ajudam a atravessarmos tempos difíceis e de espera. Mas eu quero clamar agora em nome de Jesus, assim como o Senhor enviou uma carta ao povo, que hoje a tua palavra chegue ao coração dos teus filhos e que ela gere mudanças, que eles possam adorar no tempo da espera, que eles possam construir no tempo da espera, que eles possam, sim, Deus, plantar e criar beleza no tempo da espera. E que a bênção do Senhor nos faça crescer e multiplicar. Que projetos surjam nestes dias. Que o Senhor traga agora, sim, na mente ideias inusitadas, planos e projetos. Que o Senhor visite a tua igreja agora e que eles recebam o renovo que vem da parte do Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Pai, nós cremos que o que a tua palavra diz é verdade, e o Senhor disse que correríamos e não cansaríamos. E eu quero pedir agora que os teus filhos sejam fortalecidos e que a glória do Senhor se manifeste entre nós. Derrama da tua unção, derrama da tua graça, derrama do teu renovo sobre nós. Pai, que a palavra que ouvimos hoje, ela possa frutificar nas nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos adorar ao Senhor. Pode aplaudir a Jesus. Enquanto você vai embora, adore e exalte o nome do Senhor, Ele é maravilhoso.